aplausos pra essa história que eu vou fazer, tá? Olha pra frente, rapaz. Tinha 3 irmãos. O Pum, o Cala a Boca e o Respeito. Aí, o Pum foi preso, só sobrou os 2. Aí falou, bora nós duas salvar o Pum. Aí o Respeito ficou lá na esquina e o Pum foi sozinho. Na verdade, o Cala a Boca foi sozinho. O policial tava aqui. O policial. E o policial falou, qual é seu nome? Cala a boca. Aí falou, cadê o Respeito? Aí lá na esquina. Você vem salvar quem? O Pum. Ah, então eu vou lá salvar ele. Sai da frente, rapaz. Aí ele andou e salvou. Agora os 3 irmãos viveram felizes para sempre. Também tem um calvo aqui atrás de mim.